Então, o bicho gente é esse bicho palavra, né? Ali no bicho palavra eu conto o poema Bicho Palavra, ele é baseado mesmo na antropologia da linguagem, antropologia eu vou nas origens primordiais da palavra, né, 2.800.000 anos atrás, lá no Homo habilis, né, quando ele começa a partir daqueles grunhidos animais, né, transformar esse som em vocalizações organizáveis, né, são o que os linguistas chamam começa a se constituir uma proto-linguagem, né? E aí eu venho, né, ao longo de toda essa história evolutiva, né, até o que hoje a palavra representa como um instrumento, né, do pensamento, né? Então, um outro poema que eu gostaria de falar para vocês, que é um poema interessante, e ele diz isso, esse ser de linguagem que nós somos, desde sempre, né? Quando a gente ainda é muito pequeno e a gente não adentrou o mundo das palavras, onde a gente ainda vive nesse estágio, né, pós-uterino, né, onde a linguagem dos outros, né, ainda não é tomada como do ponto de vista do sentido, né? Uma criança de 1 ano de idade, ou menos de 1 ano de idade, ela tem ainda um vocabulário muito restrito, né? Dependendo da idade, não vai muito além do mamãe, papai, xixi, cocô, né? Quer dizer, realmente esse vocabulário ainda é muito restrito. Então, todas as falas no seu entorno, do pai, da mãe, dos avós, dos entes que fazem parte desse círculo mais íntimo da criança, né? Essas falas, elas são tomadas pelo seu caráter emotivo, pelas entonações, né? Então, as palavras que estão sendo ditas, elas chegam à criança ainda na dimensão da musicalidade. Então é música pura. E não há qualquer nexo de entendimento possível ainda aí nesse estágio, né? É quase que uma fruição, né? A criança vive uma fruição musical. E é algo mais ou menos assim. Como, né, esse entorno chega a todos nós já fomos crianças de tenra idade e nós vivemos essa experiência, né, das pessoas conversando à nossa volta, né, a avó conversando com a vizinha, o pai conversando com a mãe, né, então esse zum, né, esse converser todo soa mais ou menos assim. A troca do capacauste, duple elasti felifero fuga, istoriloqualubrimendi, multipli organipero de plasti, publi raparreci prorusti, saga simple, tena velo vera vivo voracidade. Então, é um som que nos envolve e que, né, a criança, nessa escuta, né, tem exatamente a dimensão musical da palavra. Aos poucos, conforme, né, nós vamos ampliando o nosso vocabulário, vamos colecionando as palavrinhas, associando as palavras às coisas ditas, né? A formiga, né? O bicho formiga, a palavra formiga, né? O objeto árvore, a palavra árvore, né? Começamos a fazer toda e o nosso universo, o nosso vocabulário, o nosso repertório de palavras vai se ampliando. A gente começa a construir esses nexos, né? A inventar. Nós começamos a produzir sentido, né? A nossa grande
a nossa grande missão, assim, né? Inventar o sentido do mundo, né? E aí aquela coisa completamente incompreensível que nós estávamos, né? Aquele conversê começa pouco a pouco a tomar sentido. E a gente salta desse estágio de uma ignorância sem qualquer pejorativo, né? Assim, essa ausência da capacidade de penetrar o sentido da linguagem social, né, cultural, há um estágio né, de mergulho nesse universo, e que aí uma vida inteira vai se desenrolar exatamente na busca e na construção desses sentidos possíveis da palavra. E a troca do capacaute duplo, elástico, ferro, fuga, historilocolubrimento, múltiplo organismo, de uma hora para outra começa a fazer sentido. E vocês vão me ajudar agora, né, a produzir o sentido, né, dessa coisa, linguagem inapreensível. Então eu vou dizer as 3 últimas sílabas, vocês vão repetir comigo as sílabas si, da, de. E aí a gente vai fazer com que essa coisa toda faça sentido. E eu digo, atrocidade, capacidade, feli, ferro, fugar, histori, publi, velô, vivacidade. Então, de um momento para outro, algo que era completamente inapreensível, incognoscível, salta para um universo né? O milagre do sentido acontece. E a gente vê que aqueles sons todos existiam nexos, não eram casuais, e aí toda a força cultural que cada língua, que cada cultura nos oferece. Esse poema do Auguste Campos, ele é de 1960, Cidade, Cite, Cité. Eu faço um paralelo com o que ele produz dessa maneira com que a gente brincou agora, como aquela cena do 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que aquele ser ainda, aquele hominídeo, né, ainda muito perto, né, dos símios, né, descobre a ferramenta, né, aquele pedaço de osso, e que ele começa a brincar com aquele osso e bater no chão e bater numa pilha de outros ossos, e daqui a pouco salta um osso. E ele começa a brincar e começa a descobrir, né, a força, né, que aquele instrumento, aquela ferramenta pode ter. Né? A cabeça dele começa a funcionar e ele começa a perceber. E tem um momento que ele dá uma pancada forte e um osso salta e vai girando, e a cena seguinte é uma estação espacial rodando, né, lá fora da estratosfera do planeta, né? É um dos saltos civilizatórios mais fantásticos. Essa ideia do Stanley Kubrick é genial. E esse poema nos mostra isso, esse salto linguístico, né? Pelo menos, eu fico muito emocionado quando eu lembro, toda vez que eu lembro, e que eu olho para esse poema, que eu digo e que eu compartilho, né? Eu vou seguir conversando agora no próximo vídeo.